Olá pessoal, boa noite. Professor Anderson Lemos. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de bioquímica. Na aula passada, nós estávamos conversando sobre a importância biológica das proteínas. Vocês lembram que nós falamos sobre elastina, colágeno, hemoglobina. Falamos também de algumas proteínas que têm função especializada, como por exemplo as histonas. Lembrando aí que as histonas são aquelas proteínas que compactam o DNA, tá? O DNA é uma molécula longa, tanto é que se você estendesse o DNA de uma única célula, poderia chegar a quase 1,5 m, quase 2 metros em média. Então, para que esse DNA consiga se manter no interior do núcleo, esse DNA ele é compactado. E essa compactação ela é feita através do enrolamento desse DNA em torno de proteínas chamadas histonas. Ou seja, as histonas são proteínas que compactam o DNA. Na última aula mostrei para vocês essa imagem, né? A molécula de DNA sendo compactada, sendo enrolada em torno de moléculas de histonas. Lembrando que as histonas são proteínas. Essa imagem aqui mostra o DNA e aqui o DNA sendo compactado no interior de uma célula. Então vocês perceberam que uma das principais características das proteínas é a diversidade funcional. Nós já conversamos sobre proteínas que participam do transporte de oxigênio, no caso a hemoglobina. Nós já conversamos sobre proteínas estruturais, como o colágeno, a elastina, a queratina. Nós conversamos também sobre proteínas que estão envolvidas com reações químicas. Existem proteínas nos organismos vivos que estão relacionadas a fazer com que reações ocorram. Nós chamamos essas proteínas de enzimas. Vocês perceberam então que as proteínas elas têm uma grande diversidade funcional, tá? Então, por isso que as proteínas são de grande importância para o organismo ou para os organismos vivos. Por quê? Porque as proteínas são as grandes responsáveis em manter a estrutura e a função das células e do organismo como um todo. Agora, na aula de hoje, é importante que vocês compreendam dois conceitos que são importantíssimos aqui na bioquímica, que é a definição de polímero e monômero. Tá? Mono vem de unidade, né? E poli significa diversidade, né? Por exemplo, um paciente com politrauma significa que ele tem diversos traumas, ou seja, o prefixo poli vem do grego muitos, tá? E o mono vem de unidade, tá? Então, quando nós falamos monômero, o mero vem de partes, tá? Então, uma parte única. Polímero, uma parte constituída por vários componentes. Quando nós falamos de monômero, nós estamos falando de uma unidade básica, tá? E quando falamos de polímero, estamos falando de uma estrutura formada pela associação de monômeros. Então, o que seria um monômero? O monômero seria uma unidade básica, tá? Um bloco de construção. E o polímero seria uma estrutura formada pela união desses monômeros. E eu gostaria de fazer aqui uma prévia, tá? As proteínas, elas são polímeros. Se as proteínas são polímeros, logo você observa que elas são constituídas pela associação de monômeros. Tá? No nosso corpo existem moléculas complexas e moléculas simples. Geralmente as moléculas maiores, as macromoléculas, são polímeros, ou seja, são constituídas